Olá, então, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Esse vídeo vai para o YouTube depois. Eu sou o Bernardo e hoje a gente está no nosso quarto de 5 encontros para falar do livro Educação de 0 a 3 anos, o atendimento em creche, escrito pela Eleanor Goldschmidt e pela Sônia Jackson. Nos grupos de estudo, né, eu acredito, caso tenha alguém novo no grupo de hoje, a ideia é que eu e a Leide a gente esteja aqui organizando a conversa, mas nós não somos os detentores do conhecimento, a gente está aqui aprendendo que nem todo mundo, então não esperem o final do grupo para que, né, que se quiser falar, vocês podem usar o recurso do levantar a mão ali, desde agora a ideia é que a gente possa ir conversando tranquilamente. Se tiver alguma coisa que quiser, a gente está falando do capítulo, sei lá, 10, quiser falar do 11, não tem problema também, né, não tem essa questão. Então, hoje a gente vai falar sobre os capítulos 10, a hora da refeição, capítulo 11, no espaço externo, e capítulo 12, conectando os dois mundos da criança. E eu vou começar falando, né, que a hora da refeição, eu lembro, essa já é a segunda vez que a gente está lendo esse livro, né, no meu Piano Baobá, e eu lembro que na primeira vez que a gente leu, nem lembro em qual escola eu trabalhava, mas eu lembro que a função da refeição era muito tensa, assim, era um dos piores momentos do dia para mim, assim, o momento da refeição, do almoço especialmente, e o momento do sono das crianças, eram os piores momentos do dia, porque eram momentos de muita tensão, assim, né, se eu me recordo bem, eu trabalhava numa escola que eu tinha 21 crianças, e eu trabalhava sozinho, eu acho, então, né, crianças de 4 anos, então era uma dinâmica ruim, assim, muito, muito horrível, que as crianças tinham que almoçar em 20 minutos e dentro, depois de, sei lá, 25 minutos, meia hora, elas tinham que estar dormindo porque eu ia sair, a outra ia... Enfim, era uma dinâmica muito, muito horrível. E daí isso contrasta com o que a gente tem como adulto, né? Se tu vai fazer um aniversário, o que a gente costuma fazer? A gente, vamos na pizzaria, vamos numa churrascaria, vamos, né, juntar os amigos para comer e conversar. E na escola de educação infantil especialmente, o horário da refeição acaba sendo muito tenso, assim, tanto para as crianças quanto para os professores. Então, é um espaço de muita tensão, muito pesar, muito sofrimento. Enfim, é um dos piores momentos do dia. Em contraste com hoje. Eu hoje trabalho numa escola privada que tem bastante estrutura, assim. Então, o horário do almoço ainda é agitado, as crianças falam alto, enfim, tem coisas que podem melhorar ainda, enfim, mas é muito mais tranquilo, sabe? Então, a hora que tu tem um espaço planejado, tu tem mais profissionais, tu tem equipamento, enfim, a hora da refeição, ela é sobre o alimento, logicamente, mas o alimento é um detalhe dentro da refeição, né? Se for só o comer pelo comer, não é isso. Então, essa questão mais humanizada, assim, da refeição, infelizmente, é mais difícil de acontecer, né? Na maioria dos lugares é uma questão de sofrimento até, a questão da alimentação. Daí, enquanto a Leite está falando, se alguém quiser depois relatar como é que é na sua escola, ou se quiser colocar ali no bate-papo e tal, porque às vezes a gente se acostuma com uma realidade, mas daqui a pouco pode ser que vocês tenham uma outra realidade que a gente pode ir conversando sobre isso, né? Leite? Boa noite, pessoal. Então, sou a Lediane, eu sei que tem algumas pessoas novas, não sei se já entraram, se vão entrar, mas então, sobre essa questão da alimentação, né? Bem no comecinho ali do capítulo já diz, né? A comida não tem a ver somente com a sobrevivência, mas também com o prazer e o companheirismo, né? E como o Bernardo bem disse, geralmente quando a gente quer celebrar alguma coisa, quer comemorar um aniversário, quer contar uma novidade para os amigos, o que a gente faz? A gente marca algum lugar para comer, marca um almoço, uma janta, um café, porque comer tem a ver com celebração. E muitas vezes esse momento dentro da escola, ele não é um momento agradável, principalmente para as crianças, é um momento de estresse, né? Cada escola costuma ter uma organização, mas de maneira geral, com as crianças bem pequenas, o que a gente mais escuta é essa dificuldade de ter esse momento como um momento tranquilo, né? Por exemplo, por vezes, quem trabalha com bebês e criança bem pequena, esse é um horário que as crianças estão com sono, né? Aí comem já querendo dormir, ou então
é muito cedo, né? Algumas crianças, algumas escolas oferecem almoço a partir das 10 horas da manhã, sendo que no mundo real ninguém almoça 10, 10 e meia, né? No máximo, acho que umas 11h30 ainda até vai, né? Mas antes disso, é difícil alguém almoçar nesse horário. Mas as crianças, pela organização dos adultos, geralmente, que é a organização da escola, elas têm que fazer esse horário de refeição. E aí, a provocação principal desse capítulo, do capítulo 10, é justamente de como pensar todo esse espaço, todo esse momento, para que ele seja agradável para as crianças. Que não seja só uma tarefa diária a ser cumprida. Bom, as crianças têm que comer, então elas vão vir aqui para o refeitório, tal horário, e vão se alimentar. Né? Eu sei que cada escola tem a sua organização. De manhã, eu trabalho com ensino fundamental. Então, no ensino fundamental, no meu 5º ano, nós vamos para o refeitório, vou com todos, aí eles vão até o buffet, pegam o seu prato, e a cozinheira serve eles, apesar da orientação ser que eles se servissem. Mas como está sempre mudando o pessoal da cozinha que é terceirizado, ainda tem esse percalço, né? Então, quem não quer comer, fica um tempo ali na mesa, conversando, quem quer, pega ali o seu alimento, pega a fruta, enfim, e depois eu saio com eles do refeitório. E na escola que eu trabalho de educação infantil, eu não participo da hora do almoço, somente dos lanches da tarde, né? Porque eu só vou à tarde. Mas nesse momento, então, como eu trabalho na faixa etária 1, eu tenho um grupo de 5 crianças. A turma tem 15, mas o meu grupo são 5 crianças. Então, eles têm a mesma referência deles, né? Atualmente, num combinado, numa última reunião pedagógica, penúltima, que nós tivemos, apesar da cozinha não ter participado, que acho que isso pode ser uma pauta para a gente trazer depois, ficou combinado, então, que já estaria na mesa de uma maneira organizada, né, o que vai ser oferecido para as crianças, para cada mesa, os pratos, os talheres, né, que nem eu no lanche da tarde já tem a fruta disponível, o bolo, o pão, enfim, o que eles vão comer. Pode falar, Bernardo, depois a gente vê se mais alguém. Se alguém quer contar só no chat, ou quer abrir sua câmera, quer abrir seu microfone, fiquem à vontade. Não, o que eu ia falar sobre essa questão de o trabalho da cozinha ser um trabalho terceirizado, né? O que querem dizer com isso, né? Que não, a cozinha, as crianças terem que se alimentar é um segundo plano, né? Como elas vão ter que ficar bastante tempo na escola, então vamos dar alimentação. Mas não ser pessoas concursadas, pessoas ou diretamente contratadas, ser um trabalho terceirizado que por si só já é precarizado, né? Então, demonstra qual é a visão que se tem nas escolas públicas, várias delas, da alimentação, né? Alimentação, não, a gente contrata uma empresa qualquer, vem a fulaninha, vem o Beltraninho ali para ajudar, para servir as crianças, e era isso, né? Não tem esse pensamento pedagógico sobre o que significa alimentação, a importância da criança aos pouquinhos ir se servindo, e, enfim, né? Não se tem esse pensamento. Outra questão é onde fica a cozinha que elas colocam, né? Ali na página 184. Lá as cozinhas são posicionadas de forma que a apresentação da comida possa ser observada pelas crianças. E isso é uma coisa que na escola em que eu estou trabalhando, ela tem 2 unidades. Nessa segunda unidade que foi construída desde da concepção, assim, para ser uma escola de educação infantil, na abordagem, né, participativa, assim, inspirada em Reggio Emilia, a cozinha é toda de vidro, então as crianças conseguem ver o processo da cozinha. Pelo que eu entendi, a cozinha é mais central na escola, né, nessa ideia de que se possa sentir o cheiro do que está sendo produzido. Enfim, né, a cozinha faz parte da escola, e não assim, existe a escola e lá no cantinho escondido a cozinha. Isso conversa com o que se tem de entendimento, né? Qual é a alimentação que essas crianças vão ter na escola e como isso se relaciona. Ali no tópico do criando consciência, elas colocam assim, né? Para as práticas mudarem, as pessoas primeiro têm de conscientizar de qual hábito as levou a tomar a prática como algo dado e não questionado. Eu coloquei assim, sem questionamento, nada muda. E se for de cima para baixo, não adianta. Então, não adianta tu chegar nesse profissional, né? Que a lei deu o exemplo aí da pessoa que está servindo as crianças. Se tu só disser para ela assim, ó, olha só, fulaninha,
a partir da manhã tu tem que deixar as crianças se servirem e dar a ordem e acabou, não conversar com ela, dizer a importância daquilo ali, enfim, se não for uma questão que a pessoa estiver fazendo porque ela entendeu o que está sendo feito, ela vai fazer uma semana, duas, e depois ela vai voltar a fazer, né? E também não estou culpando as pessoas da cozinha, que daqui a pouco elas têm muito mais trabalho, elas não conseguem dar conta das crianças ali, né? Que isso é outra falha do próprio sistema, né? Tu coloca uma, duas pessoas para fazer comida para uma escola inteira, fazer comida, lavar louça, lavar prato, enfim, toda a questão da cozinha, daqui a pouco ter... Em nenhuma escola que eu trabalhei já, eu conversei com alguém da cozinha, ela disse assim, não, aqui tá tudo tranquilo, a gente tem gente suficiente, tem material suficiente. Não, sempre é uma falha, né, do sistema, das escolas, enfim, essa falta de pessoas que estão ali para cuidar das crianças também, né? E se elas estão atarefadas com outras coisas, elas não vão conseguir dar atenção para as crianças, que nem a gente não vai conseguir fazer isso. E uma última coisa, é ali, né, o texto que elas colocam, né, da citação ali, sem pressa nem barulhos. Daí mais para baixo ali, saber que dispunhamos de uma hora inteira para almoçar em Grandon e humor relaxado. Então, imaginem uma hora inteira para uma turma almoçar. Hoje, na escola que eu trabalho, as crianças têm meia hora para almoçar e acaba que, como elas tem várias mesas, elas são, né, as crianças se servem direto na mesa, acaba que dá certo. Mas, com certeza, se tivesse um tempo maior, elas iam se sentir mais tranquilas, a gente ia se sentir mais tranquilo, porque tem crianças que daqui a pouco querem conversar e a gente tem que falar só, não tem problema conversar, só que tem que conversar e comer, porque se tu só conversar e vai for comer no final, não vai dar tempo, né? Então, tem toda essa dinâmica que a gente, enquanto professor, tem que dialogar com ela, né? Conversar com ela, e que a hora que a gente está na faculdade, por exemplo, não é muito falado, eu acho, sabe? Não sei como é que vocês têm esse relato, assim, se na faculdade de vocês é uma coisa que foi conversada, ou só se falava sobre as questões pedagógicas estritas, assim, né, da pedagogia em si, mas a hora que a gente está na escola de educação infantil, a alimentação faz parte da pedagogia também, né, então eu acho que deveria ser uma coisa a ser conversada também, né. Leite? Só uma observação, Bernardo, tem uma pessoa dizendo que não está conseguindo entrar, tentei dar um suporte ali, mas, enfim. Tem uma coisa que eu achei bacana e quero retomar, aproveitando esse gancho da fala do Bernardo. Na minha graduação em pedagogia, uma professora fez uma dinâmica com a gente sobre o horário, sobre várias questões que envolviam as crianças bem pequenas. E uma das questões foi o momento da alimentação. Então, ela pediu que 6 pessoas se voluntariassem, né? Já fica uma dica para alguma dinâmica algum dia. E dessas 6 pessoas, 3 ficaram na sala ali com todos, e 3 pessoas foram retiradas da sala. Essas 3 pessoas que estavam na sala foram orientadas a fazer aquelas 3 que estavam na rua comerem de qualquer jeito. Ela tinha um tempo, eu não me lembro agora, vamos supor, 3 minutos. E elas tinham um pratinho com salada. E elas tinham que fazer aquelas 3 pessoas comerem, não importa o que acontecesse. E para as 3 pessoas que estavam na rua, a professora orientou que elas tinham que tentar contar uma história para quem fosse dar comida para elas, né? Independente do que acontecesse, elas tinham que tentar contar essa história. Então, quando as 6 se juntaram na sala, 3, que seriam as crianças, queriam conversar, contar uma história, e 3, que seriam as professoras, queriam fazer as crianças comerem. E aí foi o caso, e elas não conseguiam falar, e a professora não conseguia dar o alimento, e, enfim, porque basicamente com as crianças bem pequenas isso acontece, né? A criança, ela precisa de tempo. Ela quer contar, ela quer conversar, ela quer olhar para um detalhe, uma coisa que chama atenção, e a professora tem o tempo do relógio para dar conta, né? Porque, infelizmente, a escola tem uma organização e são poucos os lugares onde isso é flexibilizado. Eu soube numa formação que, por exemplo, em Budapeste, lá no Instituto Pickler, existe o horário do almoço, que é, por exemplo, das 11 às 2 da tarde. Então, as crianças sabem que elas têm que comer nesse horário. Das 11 às 2, elas têm que ir até o refeitório e se alimentar. Se elas não forem, né, vai passar esse horário, então elas vão ter que esperar o horário do lanche, né? Funciona dentro dessa organização, né? Aqui, já não sei. E aí quero trazer uma observação, né?
Porque eu vivenciei muito tempo, e ainda hoje vejo, com as crianças bem pequenas, os bebês, é a ansiedade para se alimentar, mas por vezes a comida está quente, né? E aí acaba gerando uma ansiedade, uma frustração, um choro e tudo mais. E na página 189, elas dão uma dica que parece muito simples, mas é óbvia, né? No final ali do segundo parágrafo, que é para a gente colocar uma pequena porção no prato, bem pouco, porque o prato vai estar frio, uma pequena porção vai esfriar mais rápido, depois serve de novo. Isso também não cria aquela sensação da criança recebe um prato cheio de comida que ela nem sabe se vai comer. E no final ainda dessa página da 189, elas trazem um exemplo que certamente muita gente já deve ter vivenciado, que é de quando a comida fica presa na boca, alguém passa a colher para limpar, né? E é terrível. E daí elas propuseram, né? Elas contam ali entre o final da 189 e a 190, fizeram um momento com as educadoras em que alguém fazia isso com elas, passava a colher na boca delas e deu de volta para elas comerem. E a partir dessa vivência, elas colocam, né? Juraram nunca fazer isso novamente com uma criança. Enfim, Bernardo. Eu só vou aceitar o pessoal que está entrando aqui. Peraí. E já aqui. Tá, não, o que eu ia falar, cadê? Aqui, na 185 ali, que elas falam sobre a questão do refletir, né? O grupo não se reuniu e pedia a eles que durante uma semana seguinte refletissem sobre o que estava acontecendo em seu próprio ambiente de trabalho e avaliassem as maneiras pelas quais poderiam utilizar a experiência adquirida naquele dia para iniciar mudanças, né? Ela fez toda uma experiência, né, para os professores se colocarem no lugar. Eu acho que isso é chave, sabe, de que se um professor está fazendo uma coisa que pode ser ruim para a criança, para o professor, enfim, tu não julgar esse professor de, olha só esse professor, olha, ó, a Jéssica vai entrar agora. Olha esse professor, coisa ruim, né? Machucando a criança, pegando a comida, botando. Eu já fiz isso, né? E eu parei de fazer através de grupo de estudo e tal, que isso me refletiu. E também que eu vi um vídeo de uma nutricionista falando que isso não fazer isso para que a criança não tivesse a relação com a comida, sujou, tem que limpar, né? Não, sujou, tudo bem, depois tu vai limpar, mas não é uma coisa tão imediata, né? Porque às vezes a gente faz isso no automático, e ninguém tá, daqui a pouco, machucando a criança, ou fazendo alguma coisa ruim para a criança de propósito, a gente tá ali trabalhando. Se a gente tá querendo fazer aquilo ali, é porque a gente está entendendo que é assim que se faz. Então, né, eu acho que esse espaço para refletir é muito importante e não botar o dedo na cara da pessoa. Viu? Olha só, tá forçando o fulaninho a comer. Tá, mas eu não estou fazendo de propósito, né? E daqui a pouco vamos pensar por que eu estou fazendo isso, né? E não só culpar esse professor, essa professora. Daqui a pouco é isso que a gente falou. É um espaço muito limitado que eu não tenho outra alternativa para fazer que senão isso. Então vamos pensar em outra alternativa, né? Vamos, que nem ela te falou, a estratégia de botar um período do dia para alimentação, então não precisa ir exatamente naquele tempo, mas isso implica em tu ter profissionais que possam acompanhar essas crianças. Então tem toda uma relação da escola com as crianças, lógico, né? A escola é de educação infantil, mas eu acho que é um fator chave tu falar que é um campo de trabalho também, porque ninguém está ali por caridade, ninguém está ali. Eu acho muito engraçado que vários livros falam sobre a questão do voluntariado. Eu não sei se é uma coisa comum fora do Brasil, mas aqui dentro do Brasil eu não vejo como uma questão social nossa de se ter muito voluntariado em escola, assim. Apesar do Brasil ser um país que a gente tem uma cultura de ajudar, né, de interagir bastante, a questão de voluntariado dentro da escola eu nunca presenciei, assim, né? Então eu acho uma questão interessante. Na 185, mais pro finalzinho ali, no antepenúltimo parágrafo, elas colocam, né? A comida era de boa qualidade, mas bastante monótona na aparência. Peixe branco cozido no vapor, purê de batata e couve-flor. As consultoras sentaram-se nas duas pontas de mesa e conversaram entre si sobre suas férias. Elas não se dirigiam aos participantes, a não ser para mandar eles ficarem quietos e sentados e comerem o jantar. E isso a gente faz às vezes, porque às vezes o único espaço que a gente tem para conversar com o nosso colega é nesses espaços. E eu acho triste isso, de que a identidade do que é ser professor, ela é construída também
diretamente com as crianças, né, professor de educação infantil, essa identidade é construída diretamente no nosso trabalho com as crianças, porém ela é construída também com os nossos pares. E se a escola não oportuniza espaço para que os professores possam conversar entre si, a gente não vai conseguir criar um vínculo, né, entre nós professores. Então, acho que a escola tem que ter esses espaços de conversa, de diálogo. E não dá para, assim, eu, no meu intervalo, eu ficar conversando com meu colega sobre coisas da escola, sabe? Não é esse o espaço. Mas eu acho que às vezes os colegas estão conversando entre si, às vezes são questões, né? Que nem dar o exemplo de, estavam falando sobre as férias, isso não tem nada a ver com a escola, e que tá tudo bem também, porque a gente é humano. Da mesma forma que a criança está conversando com o seu colega, o adulto também está conversando com o seu colega. Só que às vezes o adulto não percebe que ele também pode interagir com as crianças, né? Como a escola interage com esse adulto, enfim, que tem escolas que vão dizer, não, tu pode sentar com as crianças, conversar com as crianças e comer com as crianças. E outras que não, tu não pode encostar na comida. Né? Então, como é que a escola se relaciona com esse profissional? Né? Várias escolas exigem que o profissional fique o dia inteiro dentro da escola, mas não dão alimento. Não, né? Então, como que a escola lida com o seu profissional que também está lidando ali com a alimentação, né? Eu lembro que eu já trabalhei em escolas em que a escola não servia almoço para os funcionários, e tu estava ali com fome, porque tu ia almoçar depois das crianças, né? E tu estava literalmente servindo ali a comida para elas, e a escola não servia a comida para ti, né? Então, acho que é simbólico, assim, como que a gente lida com a alimentação, e o caráter que a alimentação tem fora da escola é muito positivo, muito, né, de comunhão, de alegria. Dentro da escola é um pesar, assim, e isso é muito triste. Eu acho que esse capítulo oportuniza que a gente possa refletir sobre isso e encontrar maneiras para poder ser diferente, né? Essa que a Lady falou ali, eu acho que é muito boa, porém eu não acho viável pela questão de número de profissionais, assim, as escolas têm o número certo, se falta uma pessoa, já tem, todo um quebra-cabeça tem que ser feito, mas eu acho que é uma ideia válida para que a gente possa saber que existem alternativas, né? O caos que acontece na nossa escola, ou não acontece, enfim, ele é organizado para que seja caótico. Ele poderia ser organizado de outra forma, lógico, iria demandar mais tempo, sim, iria demandar mais profissionais, sim, iria demandar mais material, sim, mas ele é possível, né? Eu acho que saber que existem outras maneiras ajuda a gente a pensar em como a gente pode tentar adaptar. Deixa. Inclusive, na página 186 começa a falar sobre a organização, né? Elas trazem sugestões de como seria uma maneira organizada e eficaz para transmitir essa tranquilidade para as crianças e tudo mais. E aí eu acho interessante que tem o subtítulo na 187, que é o ficar parado, que elas sugerem que a professora pudesse, então, ficar sentada com o seu grupo de crianças, né, numa mesa, com tudo à mão, tendo uma mesinha auxiliar, né, onde ali tivesse os talheres, os pratos, a comida, a água, né, tudo que ela pudesse fazer sem ficar se levantando, sem ficar se movimentando, para que assim ela pudesse dar uma atenção individualizada para o seu grupo. E a gente, inclusive, fala aqui das cadeiras adequadas, né, nas mesas, tanto para as crianças quanto para os adultos, né? E na minha escola de educação infantil, no espaço de convívio com as crianças, não tem cadeiras adequadas para os adultos. Tudo é para criança, né? Tanto que quando a gente faz as nossas reuniões pedagógicas, a gente senta nas cadeirinhas pequenas, né? Então, a escola, essa escola acolhedora, sim, ela tem que ser pautada nas crianças, mas ela também tem que acolher os adultos que se ocupam das crianças, né? Claro que não é a pauta dessa leitura de hoje, mas acho que é interessante a gente ir pensando sobre isso também. E aí, uma outra coisa que eu quero trazer, depois, como vocês estão muito quietinhas, a gente pode passar para o próximo, o Bernardo fala, a gente pode seguir, mas eu achei bacana também que elas trazem na 193, no comecinho ali do introduzindo uma nova abordagem, elas falam, né, como acontece com todas as mudanças significativas nas experiências de uma creche, sempre haverá dificuldades práticas associadas com uma nova maneira de pensar a alimentação, porque mesmo depois, né? Hoje nós temos uma reunião, fizemos vários combinados e tal, até que aquilo de fato fique alinhado, que o entendimento tenha sido o mesmo para todos e tal, isso leva tempo, né?
porque às vezes, né, a pessoa diz tal coisa, e a partir de amanhã tem que estar tudo organizado esteticamente nas mesas para as crianças, mas daí, até isso chegar no pessoal responsável da cozinha, que vai organizar e tal, se eles entenderem, é a gente que coloca na mesa, é a professora, é para colocar na mesa, é para deixar no buffet, tudo isso são atravessamentos, né? Por isso que eu defendo, sempre digo, né, que reunião pedagógica não é só para professor, né? Reunião pedagógica é para a escola, porque todos educam dentro da escola. Então, se todos participam da reunião, é mais fácil de que todos entendam, até porque as dúvidas que surgirem podem ser esclarecidas ali no coletivo. Pode falar, Dani. Não, e vai se ter o espaço para se conversar sobre as questões, né? Não adianta a gestão da escola dizer, a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, você tem que botar a mesa, essa toalhinha xadrez, essa flor, prato, tudo bonitinho, sendo que o pessoal da cozinha daqui a pouco não tem tempo que está lavando prato, sabe? Então, não adianta um setor da escola dizer uma coisa se quem for fazer diretamente não tiver mãos para isso. E pode parecer que nem o que a gente falou, ter cadeira para funcionário, a gente está saindo do tema, mas ao mesmo tempo não, porque como e eu bato nisso há muito tempo, como que tu quer falar que a escola é acolhedora para as crianças se ela não é acolhedora para os professores também, sabe? Porque não adianta tu falar em pedagogia relacional para as crianças e para os professores tu trabalhar na base da pedagogia tradicional, que é isso, tem que fazer, ponto, acabou, né? Então, não adianta. Só vou ler ali o que foi dito, tessituras da infância. Por isso que acredito na importância das reflexões sobre esses momentos do nosso planejamento de contexto. Ter a vida cotidiana refletida para pensar estratégias. É, exatamente, que eu falei, ninguém às vezes faz errado porque quer, só porque a gente aprendeu assim, ou não começou assim, mas começou aos poucos a fazer, chegou naquele momento, e eu acho que sempre que a gente conseguir se colocar de fora, a gente vai ver os nossos erros de uma maneira mais tranquila. Mas se a pessoa que está ali para nos ajudar, só nos colocar a mão na nossa cara e dizer que a gente errou, ao invés de nos entender como pessoas que estão ali tentando fazer o seu melhor, né? Eu acho que não vai muito para frente. E, gente, conversas. Eu e a Lady, a gente fica falando, mas a ideia é que a gente possa conversar mais. Eu queria falar sobre isso na página 190 e 91, né, o início. A maneira como os gostos das crianças se desenvolvem depende muito do que é a elas oferecido, e isso especialmente verdadeiro em relação ao açúcar. E isso eu acho muito bom ser falado, porém, eu fico pensando assim, de que nas escolas, e isso eu vou conversar mais sobre, na 192 fala assim, né, a maioria delas tinha uma ideia clara sobre os quais tipos de comida eram bons ou maus para os seus filhos, mas muitas vezes não podiam colocar essas ideias em prática devido à renda baixa. Eu acho que, assim, nas escolas que tem crianças de uma família de renda mais baixa, eu acho que é muito importante que seja oferecida alimentação saudável, que seja... Porque essa criança muitas vezes não vai ter acesso a essa alimentação fora da escola. Porém, eu acho que a escola querer viver numa bolha que parece que, assim, tem escolas que não pode doce, não pode açúcar, não pode nada. Daí a criança, no caminho do portão da escola até chegar no carro, o pai já deu uma bolachinha para ela, sabe? Eu não acho também que a gente deva comer açúcar, né, à torta direito na escola só porque é criança. Mas eu acho que a gente tem que entender, sabe? Vamos reduzir o açúcar? Vamos, mas no aniversário da criança, vamos fazer um bolo? Vamos fazer um bolo com açúcar, porque ela vai comer açúcar, né? Não é o tirar o açúcar, mas é como a gente se relaciona com isso, né? Eu acho que, nem eu falei, a questão da alimentação saudável relacionado às crianças de baixa renda, eu acho muito importante, porque salada, né? Salada é uma coisa que é simples de se fazer, mas muitas vezes é muito cara. Então, tu faz arroz, feijão ali, quando mais uma carne, para tu ter salada, é muito mais difícil. Então, eu acho que a escola tem que estar nesse espaço aí. O problema é como que a gente consegue dialogar com isso, né? Se, tudo bem, eu ofereço arroz, feijão, salada, carne para criança, né? Fruta, mas eu tenho 20 minutos para ela fazer isso, 20 crianças e um professor, qual é a qualidade que vai ser isso? Qual é a qualidade que o professor vai ter de sentar com essas crianças, né? Não adianta tu dizer para o professor, tu tem que sentar e acolher as crianças. Como eu vou sentar se eu tenho que cuidar de 20? Terminou, não terminou, né? Não adianta tu culpabilizar o indivíduo
e não pensar no macro, né? Só vou ler o que estava escrito ali, a lei já pode falar. Cadê aqui? Da Jaqueline colocou: fato, precisa de envolvimento de todos os funcionários da escola, pois fazem parte da engrenagem pedagógica, para que compreendam as estratégias, manejos no cotidiano para evitar conflitos, pois todos estão na escola visando o bem-estar e desenvolvimento das crianças. A professora Lenita colocou: trabalhei no meio na qual as gurias da cozinha passavam bastante trabalho nas suas funções, pois a diretora gostava de festas para as famílias e as gurias deixavam de atender as crianças, cozinhar as comidinhas, receitas que as nutricionistas enviavam para fazer bolos e doces. Olha, bem difícil. E exatamente isso, de que como que a escola conversa com a sua comunidade, né? Então não adianta tu botar a culpa no professor, na cozinheira, e depois tu falar uma outra instrução. Então, se todos os setores da escola estiverem minimamente alinhados, vai acontecer muito caos? Vai, porque quanto mais pessoas estiverem envolvidas, mais elas vão concordar, discordar, achar ou não achar. Mas não adianta eu e a Lede a gente dizer que amanhã vai ser X na escola, se nem vai ser a gente que vai fazer, né? Então tem que ter essa troca para que a gente possa chegar em algum lugar, né? E uma coisa que não apareceu nesse capítulo, mas até ali, a pouco se a Ju quiser falar, que é o que está como tessituras da infância, a questão da organização pelo olhar do educador também, né, ali no momento de alimentação, porque na minha escola isso é livre, né, nas duas. E na educação infantil, como eu trabalho no berçário 1 e são 3 professoras referência, né? Então, eu sou nova nesse grupo, né? Eu entrei esse ano e elas já estão trabalhando juntas há mais tempo. Então, eu venho tentando propor pequenas mudanças, inclusive a questão de como eu trato as minhas crianças no momento da alimentação, né? Porque, pensem, né? São crianças de 1 ano. É normal que elas queiram se levantar, olhar, virar cada som que elas escutam para ver o que é, né? Tenham dificuldade na hora de se alimentar, porque o alimento vem pensando que é uma faixa etária 1, mas eu tenho criança que acabou de fazer 1 ano em março, né? Então ela não sabe comer de garfo, ou a maneira como aquele alimento foi oferecido, ela ainda não consegue, ou é muito duro, tem criança que só tem 2 dentes, enfim, tudo são adaptações, né? Então que a gente possa ir trazendo, já que a gente não pode ser abrupto, né, e chegar já com uma verdade e dar aquilo, que a gente vai fazendo esses pequenos movimentos, que nem as meninas colocam uma florzinha em cima da mesa, né, tem esse cuidado de estar sempre organizado, tem um papel higiênico à mão, porque aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos nessa época, as crianças estão sempre com coriza, então a gente vai fazendo esses movimentos e essas adaptações para que seja um momento prazeroso. Tanto que é possível, né, que nem nós que temos a prática de escrever mini-histórias, foi possível escrever várias mini-histórias sobre o momento da alimentação, porque encontramos estratégias para que fosse um momento tranquilo para as crianças. E com isso é possível registrar esses momentos, usar áudio original, né, que a gente vê muitas vezes, a pessoa grava um vídeo, mas coloca uma música e tal, por quê? Porque ou tem criança chorando, ou tem gritaria, ou enfim, né? E a gente tem conseguido, então, esses momentos de serem momentos prazerosos para as crianças. Pode falar, Bernardo. Eu vou puxar a conversa ali para o capítulo 11, mas a gente pode ir retomando, caso alguém tenha uma questão, eu gostaria de falar sobre ele. O capítulo 11, então, se chama No Espaço Externo, e eu achei bem legal que ali no segundo parágrafo, né, não há muito a aprender com as práticas de outros países. Na Austrália, por exemplo, o jardim da creche é conhecido como a área externa de ensino. Eu achei bem legal, né, de que como que a gente se relaciona com o pátio da escola, e eu acho que mais para frente, não lembro em qual página, elas falam sobre a questão, né, de que a lembrança que a gente tinha do pátio da escola para a gente, se era uma coisa de liberdade ou de né, sofrimento, tristeza, enfim. E eu lembro de que eu, no ensino fundamental, eu adorava a hora do recreio, porque era a hora que eu brincava de polícia e ladrão, né? Corria. Eu lembro que eu voltava, assim, para a sala, mega suado, mas, enfim, era um momento que eu gostava de participar. Em comparação
no ensino médio é um pouco diferente, tu fica mais, né, não corre tanto, porque tu começa a se preocupar com mais coisas, mas enfim, o quanto que o pátio significa pra gente, né? E para as crianças muito mais, porque elas colocam, né? Cadê aqui? No primeiro parágrafo. O espaço externo cuidadosamente planejado pode oferecer inúmeras oportunidades, não só para o brincar e as experiências sociais, mas também para o aprendizado em primeira mão, que nenhum livro pode ensinar. Então, e mais para frente ela coloca esse pátio, né, mais natural, digamos, e o contraste com os playgrounds, assim, aqueles brinquedos de plástico que são mega coloridos, né? Enfim, que eles não contam, não dialogam muitas vezes com a coisa que eles passam, né? Tu coloca ele naquilo ali e ponto, acabou. Eu acho legal essa questão, e mais para frente eu vou trazer uma problematização, assim, mas por enquanto vamos nesse ponto. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, era externa de ensino, mas mais para frente eu falo mais. Pode falar, Leti. Vou ler ali também, que a Ju colocou no chat, que os 2 capítulos, né, o 10 e o 11, me remetem muito às memórias que estamos construindo junto das crianças. Temos que refletir sobre como estamos marcando a vida delas. Por quê? Né? Porque agora vamos falar uma coisa assim, parece boba, né? Porque a gente já viu na internet, mas que memórias que nós queremos deixar dessas vivências para as crianças que estão conosco, né? De que foi um momento bacana, foi de aprendizagem, criou lembranças afetivas, foi um momento de troca respeitosa com as crianças, né? Que nem lá na EMEI que eu trabalho, as meninas têm esse hábito de usar as galochas, sair com guarda-chuva e capa de chuva quando está chovendo, né? Aproveitar o quintal não só quando tem sol, né? Até porque, se for assim, no inverno a gente não vai usar o quintal nunca, porque o nosso inverno costuma ser chuvoso e quando não está chovendo fica tudo molhado, porque está muito úmido e frio, né? E tem uma outra coisa que elas falam ali na 197, no segundo parágrafo da página, que elas falam basicamente, né, a partir do momento em que as crecheiras entendem a ideia do espaço externo como um local para o aprendizado, elas irão querer sair com o seu próprio grupo e agir como facilitadoras em vez de supervisoras, né? E daí eu anotei aqui de usar o espaço externo não só para cansar, porque eu já ouvi muito isso, né? Ah, vamos na praça para eles gastar energia e ficarem cansados. Não, né? Usar o espaço externo é um espaço de aprendizagem, né? O que tem disponível ali, que contextos foram organizados, né? Que nem a gente sempre tenta, né? Conversamos aí, vamos lá, organizamos os materiais, separamos, né? Colocamos as plaquinhas, aí passam uns dias, já está tudo destruído, porque ainda não é uma coisa consolidada, né? Não é entendimento de todos que trabalham na escola a importância de manter aquela estética externa também, né? De que, bom, as crianças podem brincar livremente? Sim, elas podem brincar livremente. Mas se uma coisa está quebrada, eu vou colocar fora. Se uma coisa quebrou e tem como consertar, eu vou fazer encaminhamento para isso, né? Se a caixa de areia precisa ser tampada todo final de dia, que seja feito isso. A minha turma brincou com tais elementos, agora a gente vai guardar, a gente não vai só jogar numa caixa. Né? Então, essa organização do espaço externo, ela só funciona se ela for coletiva. Né? Depois eu vou voltar nisso, mas pode falar, Bernardo. Não, a minha problematização era exatamente sobre isso, de que o quanto que esse espaço externo não vai ser mais uma questão para os professores, assim, porque agora, né, a gente saiu da pedagogia tradicional e trabalhar na pedagogia participativa, e a gente tem que registrar o cotidiano, a gente tem que ver as individualidades de cada criança, a gente tem que respeitar ela, a gente tem que registrar, a gente tem que fazer tanta coisa, e agora a gente tem que fazer isso na sala e no pátio também. E isso conversa com o que foi falado ali na 197, né, no penúltimo parágrafo ali. As funcionárias podem achar que já tem muito a fazer em suas salas para grupos, sem que tenham que se responsabilizar pela área externa também. Eu não estou dizendo assim, o que nem a Leti falou, o pátio, não, vamos para o pátio, vamos cansar e depois a gente vem para a sala se concentrar, por exemplo. Não acho isso.
mas eu acho que a gente tem que dialogar com o espaço de uma maneira crível também. Não adianta tu querer o espaço poético da leitura, não sei o quê, tu inventar trocentos espaços, daí ao invés de professor conseguir observar as crianças, interagir com as crianças, o professor tem que ficar organizando todos os espaços, entendeu? Eu acho que tem uma pegadinha aí. Não adianta tu encher um pátio de coisa, porque, por exemplo, tu tem 1 hora de pátio, né, que é o mais comum. Se tu vai chegar no pátio, vai organizar o pátio, e depois tu vai ter que organizar a saída, quanto do pátio tu vai conseguir realmente estar com as crianças, e não só organizando. Mas eu posso dizer, organizar também pode ser com as crianças, também pode ser pedagógico, sim, mas qual é a linha que a gente faz entre o estético e tá bonito para a criança interagir, e tá prático também para o professor conseguir fazer todo dia. Porque não adianta tu fazer um espaço lindo num dia que não é viável para o dia a dia, sabe? Eu acho que é uma pegadinha, assim, de que daí a gente quer fazer, e a gente não consegue observar a criança também, sozinha, sabe? E de novo, não estou dizendo que não é para a gente fazer coisas no espaço externo. Eu acho que a gente tem que fazer, mas a gente tem que pensar na qualidade que isso vai se ter para as crianças e para os professores, porque os professores também fazem parte dessa escola. As coisas não se dão por nada, por magia, elas acontecem porque um professor foi lá e organizou também, mas qual é a viabilidade a longo tempo, né? Porque não adianta fazer toda uma questão que uma turma vai cuidar e depois ela vai descansar, porque é só ela que está cuidando, sabe? Então, acho que a gente tem que pensar no espaço externo como uma coisa produtiva não, mas proveitosa para as crianças e para os adultos, mas não pode ser um fardo, sabe? Fazer um espaço no pátio para as crianças, eu acho que é positivo, sim, porém tem que ter uma média entre o que faz sentido para quem está olhando de fora e o que faz sentido para quem está olhando de dentro, tanto as crianças quanto os professores, sabe? Eu vou... A Juliane, né? Juliane, pode falar. Acho que a questão do quintal é uma coisa que a gente refletiu muito lá na escola também já, né? A gente teve também várias professoras bem ativas, assim, trazendo várias problematizações, né? Dessa questão do quintal, e é sempre um desafio, né? Porque a gente não habita aquele espaço só a nossa turma. Então, acho que vai muito das parcerias que a gente constrói também, né? Com os outros adultos. A gente tem feito, né, tem tentado, ao menos, fazer contextos organizados, assim, no quintal, né, seja uma ponte que eles adoram percorrer, né, com as madeiras, com os caixotes, enfim, seja contextos ali de comidinha e tudo mais, e a gente coloca no grupo para os outros adultos, um convite, um contexto para todos brincarem, né, um convite para todo grupo que habitar o quintal. Também a gente vem trazendo as rodas, né, as rodas de música, que quando vê tem várias de todas as turmas brincando, né? Então, acho que por vezes nos falta repertório também. Acredito que falta repertório do adulto com as brincadeiras de quintal. E assim a gente vai habitando, porque é um momento de brincar livre, só que é um momento de estar junto com as crianças também, né? E isso acaba que, às vezes, a gente se sente direcionado muito para os brinquedos que tem no quintal já, né? Seja casinha, balanço, enfim. E quais as outras possibilidades que a gente pode, que às vezes é só a gente que vai proporcionar, né? Quem vai proporcionar uma roda cantada com eles, né? Brincadeira com água, enfim, com vários elementos, assim, que dá para a gente ir inserindo, né? É sempre um desafio, mas acho que é um papel bem importante, assim, a gente estabelecer uma relação com os outros adultos que vão habitar esse espaço também, né? Tá mudo, Leite. Deu. Não estava querendo me obedecer, mas queria dizer que eu acho que tem que ser um espaço prazeroso para o adulto, né? Não um momento assim de que, assim como se diz que vai levar as crianças para cansar, tem adulto que quer ir para o quintal para espairecer, né? Não aguento mais, então vou para o pátio. E não se trata disso, né? Que nem a Ju trouxe. As gurias fazem diversos contextos. Nós já tivemos ano passado, por exemplo, lá na escola, né? As meninas faziam fogueira, assavam batata, churrasquinho, enfim, teve várias questões no quintal sendo promovidas. E hoje, eu particularmente não gosto do quintal.
da maneira como ele está organizado, que parece que ele perdeu vida, né? Porque cada gestão também tem um olhar mais clean, né? Então, a pimenta as crianças colocaram na boca, então vamos tirar o pé de pimenta, em vez de como a gente pode conscientizar as crianças de que a pimenta não é para colocar na boca. Isso aqui dá muita sujeira, isso aqui não sei o quê. Então, a maneira coletiva de pensar o quintal, ela vai fazer com que o adulto goste de estar nele também, né? Não adianta colocar uma florzinha que vai durar 3 meses e vai secar e morrer, sendo que antes eu tinha plantas que eram perenes, que iam durar muito tempo, né? E que eram resistentes às ações das crianças, inclusive. Né? Então, de poder pensar, inclusive elas trazem, né, em um determinado momento, pensando lá no contexto deles, né, de um local que é totalmente frio e tudo mais, essa ideia de, agora não sei qual é a página, mas de ter o mini jardim, né, que cada família, cada criança era responsável por uma planta, enfim, né, que colocava, acho que era no pneu, agora eu não sei mais onde está. É na página 199, eu acho. Criar jardins individuais para as crianças, né? Que elas trazem essa dica de usar pneus, por exemplo, para limitar, para no caminho de entrada da escola, então, quando a família está chegando, de ver a sua planta, como é que tá, precisa de água, precisa de mais terra, enfim, se criar esse senso coletivo, né, de cuidar do espaço externo. E o espaço externo, que nem a nossa escola, que é uma escola adaptada, que não foi feita para ser uma escola, tem essas questões. Bom, qual é o tamanho do quintal que tem terra, que tem areia? É tanto. Mas nós temos um corredor que é de calçamento, né? Tem que nem os bebês, tem o solário. Então, de que maneira todos esses espaços eles são habitados? Eu tenho feito provocações com as meninas agora sobre o nosso solário, que o nosso solário ele é de piso, assim, de cerâmica, e tem um brinquedo que é uma escadinha, como se fosse um tablado, e é isso. O que a gente oferece além para essas crianças, né? Porque é só para ficar ali, só para correr, né? Porque se não tem nada, eles vão correr, eles vão brincar entre eles vão se morder, né? Enfim, de ir fazendo essas provocações também. Pode falar, Bernardo. Gente, não quero que vocês entendam que eu sou contra ter coisa no pátio, eu só acho que é muito perigoso. Tipo, alguém de uma gestão de escola, viu? Olha só, olha o que eles fazem lá, ó. Eles fazem isso, aquilo, vamos lá fazer segunda-feira e não pensar na logística disso, né? Eu acho que nem a questão da alimentação, não adianta vir uma ideia de cima para baixo e não ser conversada e por quê, se faz sentido, como faz sentido, que horário, que dia, enfim. E eu acho que é outra questão. O espaço, agora, né, com o tempo de chuva aqui no Rio Grande do Sul, realmente é mais limitado o espaço, e eu acho legal que, vamos brincar com as crianças na chuva, vamos brincar, mas qual é o que dimensões concretas tu está dando para esse funcionário? O funcionário vai ter outra roupa? O funcionário tem galocha? Enfim, é que eu tento sempre trazer a questão do trabalhador da educação, porque é a gente que está nessa escola. Não adianta falar sobre educação linda, poética, inspirada em Regia Emília, mas ela vai acontecer porque as pessoas estão fazendo ela acontecer ou não, sabe? Então, eu sei que eu sou bem chato nesse sentido. Mas acho que é legal a gente repensar como que a gente se relaciona com os espaços externos, né? Como, e como que às vezes o espaço externo é o único espaço que o professor tem de conversar com seus colegas também, né? Se não existe espaço de conversa entre os professores, às vezes o pátio vai ser isso. Então, os professores estão conversando entre si, em vez de cuidar das crianças, os professores podem estar cuidando das crianças e conversando entre si, porque daqui a pouco uma dúvida minha também é do meu colega, um sofrimento meu com uma criança muito difícil também é do meu colega, e isso dá um apoio, porque senão o professor fica muito sozinho, e todo mundo fica sozinho enquanto professor, e se a gente não tiver esse apoio no mínimo do colega, a gente vai colapsar. Outra questão que eu queria falar é ali, né, na 198, elas colocam assim, sistema educador referência estiver funcionando bem, pode-se pedir a cada educadora que faça uma observação detalhada de uma criança do seu grupo durante a hora de brincar na área externa. Então, acho que é importante também esse espaço do professor de distanciamento, assim, porque se o professor fica no pátio, fica 1 hora do pátio interagindo com as crianças, fazendo música, jogo, enfim, se o professor não dá a oportunidade das crianças interagirem entre si,
quando o professor não faz uma proposta, as crianças ficam assim, eu não sei fazer nada. Eu não sei brincar de ovo podre se o professor não tiver. E eu acho que é o que a Juliana falou ali. Se o professor não oferecer também, as crianças não vão ter acesso, né? Mas se o professor só ficar fazendo, não oportunizar que as crianças possam brincar sozinhas, as crianças vão entender que o brincar não é delas, é do professor, né? Então, eu acho que tem esse espaço de professor intervir, mas também deixar eles se organizarem. Como é que eles se organizam? No que eles estão brincando? Por que o fulaninho só está brincando com o beltraninho? Por que a hora que chega o ciclaninho muda? Enfim, esse espaço de observação também é importante, né? E a observação ativa, né? Eu estou ali, não estou só, estou olhando, dane-se, briguem, faça o que quiser, só não me incomoda. Não, eu estou ali olhando, cuidando do que está acontecendo. Uma última coisa que eu queria falar é ali o tópico o espaço externo como área de aprendizagem do tipo de atividade, que é uma coisa que eu não concordo muito ali, né? No meio do parágrafo tem assim, as classificações do brincar a respeito da sua contribuição para o desenvolvimento cognitivo, em geral, colocam esse tipo de atividade nos lugares mais baixos da escala, né? Atividade física. Daí tem esse estudo aí, da Schmidt e Cohen, ali de 91, eu fico pensando, atividade física não ajuda no desenvolvimento cognitivo. Eu achei muito estranho dizer isso, porque se tu está dizendo que a atividade física não ajuda no desenvolvimento cognitivo, então para que tu quer o pátio, né? Então, eu achei meio contraditório elas colocarem esse estudo, porque, né, não é uma coisa ou outra, a criança tem que se desenvolver nas duas, e ela está se desenvolvendo cognitivamente quando ela está brincando no pátio, e também está se desenvolvendo fisicamente quando ela está brincando de massinha de modelar, né, na questão de motricidade fina. Então, não são coisas opostas, eu achei só muito estranho. E aquela questão que a gente falou do pneu pequenininho, eu achei muito legal quando eu li a primeira vez, porque às vezes a gente tem a ideia de pensar, vamos fazer uma horta coletiva da turma, né, como a gente quer tentar trabalhar a questão, né, do trabalho coletivo, a importância do cuidado com as coisas, enfim, mas daqui a pouco as crianças terem essa dimensão inteira, a horta, uma coisa muito grande que elas dão um exemplo, né, de que é muito mais difícil o adulto ser responsável por um jardim inteiro. Então, se tu for responsável por uma planta, tu é responsável por essa planta, né? Então, fazer de uma escala menor, e a partir do momento que a família, que a criança tem essa noção de, eu consigo cuidar dessa plantinha, vamos, então, cuidar de uma coisa maior, né? Que seria um jardim, uma horta, enfim. Leite? E tem uma fala delas na 197 que me remete ao exemplo que tu costuma trazer das motocas. Eu vou falar, daí se quiser contar. Ali na 197, no penúltimo e no último parágrafo, né, elas falam, uma forma de criar um clima que convida à mudança é observar em detalhes como o espaço é utilizado no presente, tanto no que tange as maneiras como as cuidadoras conduzem as atividades das crianças na área externa, quanto nas formas com que as crianças se comportam nesse contexto mais livre que o jardim oferece. E aí a última frase diz, a observação próxima de crianças específicas pode ser especialmente reveladora ao empreendermos uma avaliação do uso do espaço externo. E aí, quando eu leio isso aqui novamente, eu lembro de uma escola que eu trabalhei, que tinha uma criança que era muito quieta, assim, e acabava que para observar o que ela fazia, eu tinha que ter esse olhar direcionado. Bom, hoje eu vou observar essa criança. E aí, um dia, observando ela na área externa, eu descobri que ela observava todo o trajeto de um grupo de formigas, ela sabia onde ficava o formigueiro, e por isso que toda vez que a gente chegava no quintal, ela já corria para um determinado canto, que era para ver qual era a situação das formigas e tal. E aí, muitas vezes, coisas que ela me apontava no caminho eram as formigas. Só que eu não tinha percebido isso ainda. Então, quando a gente direciona esse olhar, seja para a criança ou seja para o próprio espaço, a gente vai enxergar coisas que não estavam sendo vistas antes. Aí, Bernardo, se quiser contar o exemplo das motocas. É que na escola em que eu e a Leide a gente trabalhava, tinha o porteiro, né, que estava na porta da escola, e tinha o pátio da frente da escola, e tinha um declive, assim, nada demais, é só para, né, escoar água. E daí o que ele fazia, e uma coisa que eu não tinha percebido nunca, mas ele tinha percebido, era colocar as motocas das crianças num canto
para que a hora que ela sentasse nas motocas, o declive jogasse elas, né, para frente, elas conseguissem andar um pouquinho, para quem não conseguia, né, ter a força de pedalar. Então, né, era bem suave, não era nada assim, né, não era uma rampa, mas enfim, de que ele observou isso e ele estava organizando as motocas para que as crianças pudessem usar. Então, e daqui a pouco não, eu, Bernardo, enquanto professor, eu estava ali cuidando, né, o geral, o fulaninho que está batendo, a cicloninha, enfim, né, o geral da turma, e não consegui prestar atenção. Então, e ele ter me compartilhado isso, eu achei muito legal, porque daqui a pouco eu poderia ficar quieto, por que o professor nunca coloca lá? Não, eu nunca coloco lá, porque eu nunca percebi isso. Não é por maldade, né? Então, eu acho que esse espaço de troca é muito importante. Até porque as motocas antes ficavam no final desse pequeno declive. Então, uma criança que não sabe pedalar ainda, né, ela vai ter que ter toda a força e o impulso dela. Então, a partir do momento que ele percebeu e ele, por iniciativa, mudou o local, as crianças já tinham esse primeiro impulso, então, para pegar o ritmo da motoca. E sobre o espaço, né? Se fala muito sobre o espaço ser o terceiro educador, então significa que tu vai ter 2, né? Mas em várias turmas a gente vai ter um educador só. Então, eu acho engraçado quando falam espaço terceiro educador em escolas que é um professor só, porque né, é uma contradição na própria fala. Mas, enfim, na página 200, elas colocam no exemplo 2 fotos das crianças interagindo com plantas e tal, e ali, no Aprendendo sobre Coisas Vivas, no segundo parágrafo, elas colocam, né? Cada criança de um pequeno grupo precisa de lentes de aumento de plástico. Daí eu vou ter, assim, o quanto que essas lentes de aumento, elas são para as crianças e o quanto que elas são um símbolo para o adulto de pesquisa, sabe? Que às vezes aí te pega e tira uma foto bonitinha da fulaninha, do Beltraninho, assim, segurando e, né, olha só bonita a pesquisa. Mas, né, e não sou contra usar a lente, mas o quanto que isso é realmente pesquisa e o quanto é só para o adulto ver, sabe? Então, eu acho, porque daí parece assim, se não tiver a lupa, não é pesquisa. Não, mas a criança pode pesquisar olhando, né, tocando, sentindo, enfim, eu acho só engraçado. Eu queria... sim, o que elas colocam ali na página 202, né? A Lei já acabou de colocar a lista de presença ali, gente, para quem puder colocar. A questão dos equipamentos mais naturais, os de plástico, né? Que é uma conversa que elas falam lá no cesto dos tesouros, assim, de que uma madeira, ela tem uma textura, ela tem um cheiro, ela tem uma cor, e né, o plástico, por exemplo, lógico, o plástico, a única diferença que tu vai ter é a temperatura. Se tiver aqui um brinquedo de criança tiver no sol forte, ela vai ficar bem quente. Isso acontecia, né? O metal também, mas eles são coisas muito frias, assim, né? No geral, eles não conseguem dialogar tanto. E equipamentos outros conseguem. Então é legal o quanto que a escola consegue dialogar com isso. E eu faço um paralelo só de que não adianta a escola, que é uma conversa que a gente estava tendo no capítulo anterior, né? Não adianta a escola falar uma coisa e os professores falarem a outra. Porque, por exemplo, se a escola que eu já trabalhei, o Led, teve um belo final de semana, né, uma segunda-feira que eu cheguei lá na escola e o pátio dos fundos estava coberto de areia. Né? A escola, as gestoras da escola que resolveram fazer isso, mas ninguém falou com os professores, sendo que quem ia ficar diariamente com as crianças eram os professores. Então, se queriam fazer, e né, não queriam consultar a gente, tá tudo bem, mas então nos avisa, né? Como é que tu faz uma mudança na estrutura do espaço externo da escola e tu não comunica os professores, tu não fala aos professores, porque isso envolve, se as crianças vão brincar com areia, então a gente vai ter que sair um pouco mais cedo para elas se limparem, né? Tem toda uma logística que está envolvida nisso, e daí depois, se a gente não segue essa logística, vão dizer, Bernardo, tu tá se atrasando pro lanche, pro almoço, sei lá. Não, mas eu tô me atrasando porque eu tô tendo que fazer mais coisas, assim. Eu acho que é importante esses setores da escola estarem conversando e a voz do professor ser ouvida, porque senão a gente que vai estar no dia a dia com as crianças ali, parece que a nossa opinião não conta, parece que o nosso fazer pedagógico não conta, sabe? Eu acho que é o contrário. A escola pode ser mega tradicional e o professor fazer a pedagogia participativa dentro da sua turma, e o contrário também. A escola ser toda, né, Reggio Emília, blá, blá, blá,
mas o professor ser mega tradicional. Então, é o professor que vai fazer o final dar certo ou não. Então, o professor tem que ser levado em conta. E eu não estou dizendo que a gente não tem que pensar na criança. Eu acho, lógico, a escola de educação infantil, mas o professor, se a gente não colocar o professor nessa equação também, a gente vai estar, não vai estar resolvendo nada, né? Porque a gente fala que a criança é o protagonista, ela é o protagonista, mas a criança não está sozinha nesse protagonismo. O professor também faz parte e a família também faz parte, né? Leite? Eu quero falar um pouquinho já do próximo capítulo, mas como a gente disse, não se prenda a esse detalhe, podem voltar quando quiserem. E assinem a lista de presença. Mas o capítulo 12 é o capítulo conectando os dois mundos da criança. E basicamente ele está falando dessa ponte, né, da escola e a família, né, que é o que vai conectar, são os dois universos da criança, né? A criança ela sai do seu microsocial, que é a casa, os pais, né, a família, e vai para a escola e passa então a conviver na sociedade com outros indivíduos que não são só os seus responsáveis, não são só os seus familiares. Então, de que maneira a escola se organiza para fazer essa conexão? E aí já vou começar com uma coisa muito bacana, que eu lembro, assim, da primeira vez que eu li esse livro, que eu li esse trecho, que eu fiquei pensando, meu Deus, eu nunca vi ser dessa maneira, que é na página 220, que fala no subtítulo Educador, Referência e os Pais na Creche. E aí começa no segundo parágrafo assim, é claramente essencial que eles sejam acolhidos com efetividade chegarem, que o educador referência consiga ficar livre para lhes dar sua atenção total. Está falando, então, das famílias. Ali, em si, elas estão falando das famílias estrangeiras que podem chegar na escola e tudo mais. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Eu nunca presenciei, porque eu já trabalhei muito tempo em escolas particulares, né? E eu nunca vi um professor apresentar a escola para as famílias, né? E quem mais poderia, né? Se eu vou receber uma criança nova na minha turma, né? E aí eu vou fazer a entrevista, a anamnese com essa família. Por que que nesse momento eu já não posso apresentar a escola? Olha, esse aqui que é o espaço do teu filho, essa é a sala referência do seu filho, aqui é o quintal onde vão acontecer tais e tais brincadeiras, porque quem mais, além das próprias crianças, tem propriedade para falar sobre a escola que não o professor? Né? Não estou dizendo que a equipe gestora, coordenadora, diretora, enfim, não saibam, é óbvio que sabem, mas eu acho que para falar do cotidiano vivo, né, que deveria ser esse momento com os professores. Inclusive, na própria entrevista que a gente faz ali antes das crianças chegarem na escola, todo início de ano, principalmente com os bem pequenos, né, costuma-se ter esse momento de falar com as famílias, perguntar se elas têm dúvidas e tudo mais. Muitas vezes, que nem nós, né, as crianças, algumas já eram da escola, mas elas conheciam a escola e a sala referência lá da etapa zero. Então, que tivesse um tempo, né, dentro dessa organização, de mostrar a sala e conversar com a família. A gente pensou nesse contexto inicial, né, de que inserir a família nessa participação para que ela entenda o porquê, por exemplo, que eu pedi, se tiver em casa elementos da cozinha que não está utilizando, né, e quer doar. Por quê? Porque nós temos esse contexto do jogo simbólico, que eles gostam muito de brincar de tal e tal coisa. Então, que essa ponte, que a gente não tenha medo de falar com os pais, né? Porque tem pessoas, né, infelizmente, né, tem essa cultura nas escolas brasileiras de que os pais só vão na escola para julgar. Não estou dizendo que os pais não julguem, até porque todo mundo julga todo mundo, né? Mas é importante estreitar esses laços, né? Se aproximar da família não é ruim. Ter um diálogo aberto com a família não é ruim, né? Porque assim eu vou ter propriedade, porque os pais conhecem seus filhos. E quando a gente quer trazer questões pontuais, eles vão entender porque tem essa boa relação, né? Esse bom viver com os pais. Pode falar, Bernardo. Eu acho que as escolas não chamam os professores para fazer as visitas porque a escola quer vender, né? E a gente, né, tem aquela frase que educação não é mercadoria, mas no sistema capitalista ela é mercadoria sim, né? As escolas referência em rede mídia são escolas públicas, que eu acho que a gente às vezes não fala sobre, né, de a importância de tu ter
uma escola pública de qualidade, enquanto aqui, né, as escolas públicas tu vai ter poucos professores, muitas crianças, e outra coisa que eu sempre falo, não adianta a gente ver, às vezes, o secretário da Educação de Porto Alegre agora diminuiu o número o tempo de espera das escolas de educação infantil e está reduzindo a fila. Ai, que ótimo, né? Agora, ao invés de, sei lá, 15, ao invés de 20 crianças e um adulto, vão ser 25 crianças por sala. Tá, tu tirou a criança da espera, mas tu colocou ela dentro de um sistema que não vai conseguir dar conta dela, né? Não conseguir dar conta de 20, vai conseguir dar conta de 25, um professor sozinho. É melhor estar dentro da escola? Pode ser que sim, pode ser que não. Acho que é muito problemático essa questão, mas de que, sei lá, tá tudo conectado no final das contas, né? Só queria retomar uma coisa do capítulo anterior, do 11, que eu achei muito interessante, na 205, que fala sobre natação, que eu achei meio fora, meio não, totalmente fora da realidade, né? Ali no primeiro parágrafo, que é muito comum na Califórnia, onde a presença das piscinas particulares faz com que seja necessário que as crianças saibam nadar com segurança desde cedo. Eu achei engraçado, não sei se dá para ver aqui, ó, que eu botei, né, natação, botei um ponto de interrogação e depois eu botei embaixo, não, é por causa disso. Porque realmente, eu botei lá embaixo, tem uma professora, uma mãe, não sei, uma criança, né, aprendendo a nadar, e qual é o papel da escola, né? Se numa cidade litorânea, será que em cidades litorâneas não deveria se ter natação nas escolas de educação infantil, né, ensino médio, enfim? Acho que deveria, porque faz parte dessa cultura. E por que não teria nas outras que não são litorâneas? Enfim, é legal pensar que às vezes a gente tem as coisas como dadas, né? A escola serve para isso. Tá, mas numa cidade que é litorânea, daqui a pouco a escola tinha que ensinar a nadar, literalmente, da mesma forma que a criança, na maioria das vezes, vai dar os primeiros passos dentro da escola, que a criança possa dar os primeiros nados dentro da escola. Eu achei legal, né? Primeiro, eu achei muito estranho falar sobre piscina dentro da escola de educação infantil, mas não, mas dentro de determinado contexto isso pode fazer sentido, né? Eu acho interessante a gente pensar sobre isso e pensar que tem escolas, daqui a pouco vão ter natação, enquanto outras a gente não tem merenda, não tem teto, né? Enfim, é muito triste ver como que diferentes realidades acontecem, né, no mundo. Mas falando sobre diferentes realidades, eu queria falar sobre a 221. Ali no finalzinho do primeiro parágrafo, elas colocam assim, né? Enquanto pode ser fácil para os pais que dispõem de um telefone próprio para avisar a creche, às 9 da manhã, que seu filho está doente e não poderá ir, para uma mãe solteira pode ser impossível de deixar seu filho doente em casa para sair e contar no telefone público. Eu achei legal como que, né, a mesma situação, que a criança não poder ir na escola, mas diferentes realidades, e quanto isso influencia muito, né, o quanto que uma família com recurso vai conseguir se comunicar contigo, se trocar contigo, enfim, e outra não, que vai ser muito mais difícil, e o quanto que a tecnologia vai mudando, né, ela teria que sair para ir encontrar um telefone público para avisar a escola, e agora, mais para frente ela fala, né, na 227, sobre, né, se a creche dispuser de uma câmera de vídeo ou puder conseguir uma emprestada, essa será uma tarefa útil para o educador referência realizar, né, a questão do registro, e o quanto que a gente saiu, e eu fui ver, né, quando que esse livro foi lançado, ele é um livro de 2004, durante a leitura, e elas foram falando isso, eu pensei, nossa, eles devem ser bem antigo, né, e meio que porque é 20 anos atrás, né, há 20 anos atrás, a questão de tecnologia não tinha smartphone, acredito eu, não tinha não, então, ou estava começando a questão dos smartphones, então é muito menos acessível, enfim, a gente dialoga hoje com a questão de tecnologia de uma outra maneira, né, e o quanto que isso também mudou como que a gente conversa com as famílias. Se daqui a pouco antes, se tu pudesse ter um vídeo da criança fazendo alguma coisa, significava, nossa, olha só, o professor foi atrás desse vídeo, essa câmera, gravou, daqui a pouco gravou numa fita, sei lá, enfim, e conseguiu registrar para mim. E o quanto que se tornou mundano, né? Foto, vídeo, a gente manda quase todo dia, dependendo da escola, né? Na escola que eu trabalho, tem a agenda da escola, então a gente manda foto, manda vídeo, conversa com as famílias através do aplicativo, enquanto isso se torna mundano, né? Tá, mais uma foto do fulaninho, enfim.
o quanto a gente se relaciona com esse registro dessa criança, né? Eu sei que não é sobre isso o livro, esse capítulo, mas é pensar de que, olha só, eles estavam colocando como uma grande coisa, né? Enviaram um vídeo da criança, tiraram uma foto, e hoje em dia são coisas que a gente, em 2 segundos, já está pronto ali, né? Beth? Estava tentando achar aqui, porque na verdade o livro, originalmente, ele foi publicado anteriormente, né? Aqui para nós ele chegou em 2006, acho, 4. Mas não encontrei. Mas enfim, o que eu ia dizer, que agora eu acabei me perdendo depois dessa. Sobre essa questão do local, né? Da geografia, de onde está inserido. Quando o Bernardo fala das escolas no litoral, eu sei que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nas escolas que são no litoral, as crianças não vão para a praia, por exemplo, com seus professores, né? E eu não estou dizendo que elas têm que ir para ficar, né, tomando banho de mar e se bronzeando, não, mas elas não têm a vivência, elas ficam dentro da escola, dentro dos muros da escola, isso é um absurdo, né? Eu tive uma colega que cresceu, né, morando na praia, aí ela se tornou professora e foi, né, ser professora em uma escola na cidade dela, e aí ela se frustrou muito, porque ela queria levar as crianças, né, mostrar as coisas e tal, e não podia, não era permitido, né? E na escola que eu trabalho hoje, de educação infantil, ela fica ao lado de uma associação que tem a piscina com natação, né? E as crianças, aparentemente, elas não dão muita bola, assim. Eventualmente, os pequenos, eu vejo que eles apontam e falam, né? A água, a piscina. Mas eu sempre fico pensando, né? Claro, é uma piscina de natação, não é uma piscina para crianças e tudo mais. Mas por que nunca houve um diálogo para fazer alguma coisa com relação a isso, né? Porque as crianças estão vendo, a piscina está ali. É uma piscina de natação, é uma piscina aquecida? Sim. Mas, né, será que não é possível pensar numa... Será que não haveria nada, né? Porque existe a curiosidade das crianças, não são todas que têm o convênio para ir fazer natação e tudo mais, né? A gente pode usar o espaço externo, eles nos cedem, né? Tem uma árvore, um plátano grande, ali é um espaço legal para andar com as motocas, os triciclos, então eles são bem abertos nisso. Tem uma área externa deles que a gente tem acesso também, se quiser usar, uma praça, né? Então, tem esses atravessamentos do local. Mas aí o que a gente faz, né? Agora com a faixa etária 1 não aconteceu, mas são de poder andar no entorno da escola com as crianças, né? Dar uma volta pelo bairro, né? E conhecer uma praça que tenha próxima, levar os materiais, né? Porque as crianças, a escola, ela é parte da sociedade, então não é para a criança ficar presa, né? Estar na escola não é estar confinado, né? Eu acho que isso não é pauta do capítulo, agora estou me passando, mas eu acho que é importante. E aí eu quero trazer uma coisa sobre o educador referência, porque eu sempre falei, né? Eu já trabalhei, eu trabalho há muitos anos com educação, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de ser educadora referência nesses moldes, que é esse que eu compartilhei ali no início, né? Trabalho numa faixa etária 1, então são 15 crianças por turno, mas são 3 professoras de referência, e eu sou a referência de 5 crianças. Então, poder trabalhar olhando especificamente para 5 crianças é uma experiência nova para mim e muito bacana. Isso não significa, gente, que as outras 10 crianças eu não estou nem aí para elas. Não. Inclusive, já escrevi mini história sobre a criança que não era do meu grupo, faço vídeo, faço foto, porque elas estão ali comigo, né? Eu sou responsável pelas 15 crianças. Mas na hora de documentar, de pensar no contexto do jogo heurístico e tal, tudo isso eu faço pensando nas 5 crianças. Eu me aproximo daquelas famílias, né? Converso com elas. Isso me permite que eu tenha propriedade para falar sobre as crianças, porque como eu observo mais atentamente 5, eu consigo perceber uma mudança no comportamento da criança naquele dia. O fulano nunca faz isso, hoje ele tá assim, hoje ele demonstrou sono, ele nunca dormiu na escola. Aí já falo pro pai ou pra mãe, né? Me dá uma observada, notei isso hoje. Também vi isso lá em casa. Não, isso é porque ele não dormiu. Então, é possível, quando a gente tem essa liberdade de olhar para um grupo menor, a gente tem essa oportunidade de ser próximo das famílias, né? Inclusive, elas falam ali na 223, no subtítulo
o educador referência é a mãe ou o pai, que os pais geralmente posicionam-se a favor do sistema de educador referência, porque gostam de pensar que o seu filho ou filha tem uma importância especial para uma pessoa da creche, e também porque acham mais fácil relacionar-se mais intimamente com uma funcionária do que com 10. Mas esse sentimento, às vezes, contém elementos, ambivalência, e vai seguindo, né? E daí eu lembro que teve uma mãe que ela não conseguiu esperar até o dia da primeira entrega, e eu entendo porque foi demorada, e ela pediu um horário, porque ela disse assim, eu acho pouco tempo, porque quando o bebê dela era da faixa etária 0, e ele ia num outro turno, ela se sentia mais à vontade para ficar conversando e tudo mais. Então, agora que ele chega no horário da tarde, ele chega e já está chegando outras crianças, e a gente tem que receber, e daí chora, e tem criança acordando, e ela não estava conseguindo se aproximar da maneira que ela queria. Então, ela agendou um horário, e achei bacana que ela agendou um horário com as professoras, que era um dia do nosso planejamento. Que ela queria, sim, se aproximar de mim, que sou educadora referência, mas o filho dela estava sendo olhado pelas 3 professoras, né? Então, de permitir isso, de acolher essa mãe também, esse pai que busca acolhimento. Pode falar, Bernardo. Não, e a diferença que isso faz, né? E olhando para quem está olhando esse lado de uma planilha, né? Pensa, olha só, não, peraí, estão botando 15 crianças e 3 professores? Olha que absurdo, né? Olha que para quê? São só bebês? Para que precisa de tanto? Não precisa de tanto porque é uma das fases mais importantes da vida, né? Por isso, para que tu possa olhar essa criança e entender o que está acontecendo com ela, tu tem que ser esse trabalho minucioso, né? De poucas crianças para mais educadores para que isso possa acontecer com qualidade. E ali na 223 elas colocam, né, de que às vezes pode ser necessário que a cuidadora aponte tópicos para discussão, mas se ela precisar ter cuidado, enfim, não lembro exatamente, enfim, mas fala assim de que a família e a escola, e os professores, né, ambos conhecem essa criança, né, de maneiras diferentes, daqui a pouco, né, a escola vai conversar, vai conseguir observar essa criança dentro desse ambiente mais coletivo, né, esse ambiente social que vai sair de casa, e a família vai, daqui a pouco, vai conseguir ver de outra maneira. E essa criança, daqui a pouco, vai ter personalidades quase distintas, assim. Eu lembro, ano passado, tinha uma criança da minha turma que ela ajudava as crianças, nos ajudava enquanto professores, era, tipo, tudo que a gente precisava fazer, a gente várias vezes chamava ela, porque a gente sabia que ela queria ajudar. E em casa, a família dizia, não, a fulaninha, a gente fala com ela, ela não quer, enfim, era outra criança praticamente, né? Porque essa criança ela se autoriza a agir de maneira diferente, né? Ali na 224, eu coloquei o dilema da chegada, né? De que ao mesmo tempo que as famílias querem eu queria tanto largar o fulaninho aqui com vocês e dar tchau e trabalhar tranquilo. Porém, quando isso acontece, a mãe, o pai fica, tá, mas é agora, o fulaninho não gosta mais de mim, né, não me quer mais, eu quero que ele sinta falta de mim, né, porque a gente tem essa relação, então é muito louco, né, ali, ó, e como que o professor pode reagir, né, dá um exemplo, né, se o professor pega e diz para uma mãe, para um pai, né, ela nem sentiu sua falta depois de alguns minutos, é diferente de dizer assim, ela sentiu sua falta, mas pode reconfortá-la depois de um tempo, né? Não é negar que aquela criança sentiu falta. Não, a criança vai sentir falta. Se ela vai sentir falta porque ela gosta desse adulto, né? Mas, sei lá, o quanto que as coisas que a gente fala ou não fala influenciam. E quanto mais crianças o adulto tiver para cuidar, menor vai ser a qualidade dessa troca que ele vai ter com o adulto, né? Porque senão vão ser adultos que vão estar ali conversando sobre um terceiro ser, mas que não vão ter nenhum diálogo. Por isso que eu acho que eu já sugeri, e não vai dar certo, mas, né, ter rodas de conversa, ter reuniões com as famílias, sabe? Para que, às vezes, ter grupos de estudos com as famílias, pegar algum livro, enfim, para que as famílias entendam que o professor ali não é o dono da razão. A gente está aprendendo que nem eles. A gente pode ter anos de experiência, isso nos ajudar, logicamente, mas a gente está aprendendo também, diariamente. E daqui a pouco uma coisa que a família faz em casa pode ser feita na escola, e o contrário, enfim. Quanto mais tiver espaço para troca, a gente vai ver que a gente está ali todos tentando ajudar a criança, né? Então,
se a gente não está disputando, eu não quero que a criança goste mais de mim do que a família, eu quero que a criança goste de mim. E é doloroso quando tu vê que uma criança gosta mais do teu colega do que de ti, né? Mas, sei lá, também é a vida. Outros vão gostar de ti ano que vem, enfim, né? Eu acho que faz parte do processo humanizado. Eu vou passar para a Leide e depois eu já vou falar o meu último ponto aqui, gente. Hoje meu computador está bem do conta. Mas o que eu queria dizer é uma coisa interessante nesse capítulo, que é uma questão, né, cultural, geográfica, social. Para o finalzinho ali do capítulo, elas ensinam como os pais podem se relacionar com os seus filhos de uma maneira próxima e afetuosa, né? Porque não é da cultura deles, assim como é da nossa, essa coisa de pegar no colo, brincar, fazer cócega, enfim, de se aproximar afetivamente, né? Porque eles têm esse comportamento mais distanciado. Então, elas dedicam uma parte do capítulo para dar dicas de como sugerir e tudo mais. E aí tem uma coisa que elas falam na 227, que é o subtítulo A Sala dos Pais. E aí, aqui em si, elas estão sugerindo que seja um local bem iluminado, né, que tenha um quadro grande de avisos e tal. Mas eu quero deixar a dica, quem tiver oportunidade, tem o livro Diário de Acolhimento na Escola da Infância. E neste livro, eles sugerem que a Sala dos Pais seja um espaço aproveitado de fato, um espaço de produção, né? Porque enquanto os pais estão ali no período aquele de adaptação, né, os primeiros dias que as crianças choram, muitas vezes o que acontece? Os pais vão para um espaço e ficam ali ansiosos, né, ociosos, enfim, né, não é um local proveitoso. Então, no livro Diário de Acolhimento da Escola da Infância, o Statioli, ele sugere que essa sala seja um espaço onde, por exemplo, tenha livros disponíveis falando sobre desenvolvimento infantil, onde os pais possam produzir um objeto de apego, né, que simbolize esse momento, tipo, tem aqui materiais para construir um boneco, quer fazer uma pintura, não sei o quê, que possa ser compartilhado com seu filho, que depois possa ficar num local de acesso da criança, que seja uma sala que tenha conexão para, por exemplo, né, eu estou me adaptando, eu fiquei com saudade do meu pai, eu posso andar até aquele espaço e ver que meu pai está ali. E ainda posso sinalizar para ele alguma coisa, e ele para mim, né, que esse local de espera dos pais seja um local de fato de incluir os pais também nesse processo. Acho que da minha parte era isso. Pode falar, Bernardo. E eu lembro que quando a gente estava lendo esse livro, eu estava trabalhando no berçário e eu ficava pensando, eu queria fazer algum material para essa mãe, porque era bem isso. Ela estava ali, ficava sentada, mexendo no celular, e se tivesse um material, algum livro, um material, enfim, alguma sala para que ela pudesse sentar, descansar, fazer alguma coisa para a criança, enfim, que ela, alguma coisa de trabalho, eu não sei, descansar também, mas nem que seja uma sala que o adulto possa descansar. Aí eu quero descansar e não só sentar numa cadeirinha pequenininha, né? Mas é difícil pensar numa sala para os responsáveis se várias escolas não têm uma sala para os professores, né? Então, é triste de pensar isso, de que... e eu sei que pode estar sendo repetitivo, mas, enfim, se tu não pensar na qualidade do trabalho do professor, porque a gente não está ali de voluntariado, que nem eu falei, né? Voluntariado de antes. É o nosso trabalho, gente. Querer melhor condições do nosso trabalho é querer que o trabalho com as nossas crianças seja melhor, porque a gente vai estar melhor, né? Então, não é exigir nada demais. Mas eu achei muito legal também de que eles meio que ensinam, assim, alinhar a criança no colo, balançar. Eu acho, é muito engraçado, né? Porque coisas da nossa cultura. Eu consigo visualizar a maioria dos adultos, pais e mães, brincando com a criança, assim, e não sendo nada, né, demais. E aquelas também que, tu pode sentar, cruzar as pernas e pedir para a criança sentar nelas, tipo, né, um tutorial de como brincar com a criança, que é meio engraçado, mas legal ver o quanto que as culturas vão mudando, que é o brincar relacional, que às vezes não se tem, né? Mas ali na 230, no penúltimo parágrafo, elas colocam assim, né? Muitos estudos mostram que os pais enquanto, né, homens, não só a figura, né, pai e mãe,
pais têm muito mais propriedade do que as mães de se engajarem no brincar físico com seus filhos ou filhas. E eu faço um paralelo assim de que hoje em dia eu não vejo mais nenhum problema, né? Se uma criança quer brincar comigo, quer sentar no meu colo, enfim, não, né? não vou tirar a criança. Mas eu lembro quando eu comecei a trabalhar, e nem era com a educação infantil, era numa escola de ensino fundamental, mas tinha as crianças que eram menores ainda. E às vezes eu estava sentado e uma delas, alguma menina vinha sentar no meu colo, tipo, não, vem aqui, fulano, e atirava, porque eu ficava assim, né? O que vão pensar? Ai, o professor já chegou hoje, já tem criança no colo, né? Ficava problematizando isso com receio, né? Como que ia ser visto na escola. E aí isso acontece até hoje, assim, de que eu, por exemplo, tenho uma turma de crianças de 4 para 5 anos e que eu não troco as crianças, né? E já foi tema de reunião e eu já chorei sobre isso, porque, né, eu não estou ali enquanto homem, eu estou ali enquanto profissional. A Leide também não está enquanto mulher, está como profissional. Então, né, é triste e é ridículo, mas é o que tem para hoje, né? Enfim. Então, mas eu acho legal botar esse tópico assim de que é uma questão de a falta de homens na educação infantil e o quanto que esse homem na educação infantil obriga que as pessoas repensem o lugar da educação infantil como um espaço de trabalho, não é o espaço da mulher, é o espaço de pessoas que são formadas em pedagogia, e a maioria delas, sim, são mulheres, mas não é o espaço da mulher, é o espaço de profissionais da área da pedagogia. E para terminar, ali na 228, no tópico, né, mudando o comportamento dos pais, elas falam sobre a questão, né, até certo ponto, essa questão é irreal, pois a maioria das pesquisas mostra que é muito difícil persuadir as pessoas a modificar a maneira como criam seus filhos, né? No entanto, existe um aspecto do cuidado de crianças para a qual os profissionais da primeira infância podem oferecer uma direção clara em relação aos castigos físicos. E eu estava vendo, né, no livro aqui, mostra que ele foi traduzido numa edição de 2004, né, do inglês, porém, eu fui pesquisar ali, a edição original, primeira, de 94. Acredito que devam ter feito algumas revisões, colocado, retirado capítulos, né, numa outra da edição de 2004, e daí é a base para essa daqui. Mas ele foi escrito em 94. Então, acredito que em 94, acredito não, tenho certeza, essa questão do castigo físico era muito mais presente, né, que é a geração que a nossa, né, na maioria das pessoas que estão vendo aqui, que estão seus 30 anos mais ou menos. Então, a nossa geração viveu isso das famílias, né, que entendiam que o castigo físico era uma solução para melhorar o comportamento da criança. E hoje em dia a gente tem mais clara a realidade de que não, né. Eu acredito, posso estar dentro de uma bolha da internet, né? Mas acredito que mesmo uma pessoa que não esteja tão na internet sabe que não é o caminho bater no seu filho. Pode ser que bata ainda, pode ser, mas muito menos do que em 94, por exemplo. O que eu acho, e não é porque eu acho que é menos, que eu acho que não deva ser falado sobre, eu acho que tem que ser falado sobre. Porém, eu acho que hoje em dia, se em 94 a questão dos castigos físicos era um elemento chave a ser trabalhado com as famílias, eu acho que hoje é o uso de telas, né, de que crianças que elas não têm direito à musculatura no olho para ver, mas elas já estão acessando a tela, né? Então, o mal que isso traz para a criança, né, para o cérebro dessa criança que está em desenvolvimento, se isso causa danos para o adulto, que tem consciência clara disso, imagina para uma criança, para um adolescente. Então, eu acho que essa é uma questão que é chave agora na nossa geração para trabalhar sobre isso. Eu acho que até a gente pode, mais para frente, fazer um grupo sobre isso, né? A questão do uso de tecnologias, enfim, a questão da pandemia, coisas que estão acontecendo agora que vão ter reflexo nas crianças que vão ser os futuros professores, né? Então, acho legal a gente pensar sobre isso e dialogando. Mas da minha parte é isso, gente. Vamos encerrando esse encontro. O nosso próximo e último encontro vai ser lá em julho, não sei exatamente a data, mas a gente vai conversar sobre o capítulo 13, de Crianças em Dificuldades, capítulo 14, Protegendo as Crianças, e o capítulo 15, Olhando para o Futuro. Certo? Inclusive, esses 3 capítulos, eles são um pouco menores. Então, né, talvez o encontro não seja tão longo, mas, né, depende da participação de vocês. Hoje vocês estavam mais quietas. Mas fiquem à vontade para falar, gente. E quem se inscreveu no encontro mensal,
as vagas gratuitas sempre abrem na segunda do mês. Então, na segunda de julho, a partir das 8 horas, estarão abertas as inscrições às 15 vagas gratuitas. Então, boa noite e a gente segue se falando. Tchau, tchau, gente. Boa noite.